sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Mais uma semana começando. Estou aqui acompanhada de duas mulheres incríveis da produção ali atrás. Mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, baixa, de cabelos cacheados curtos, pretos também. Tenho olhos pretos, uso óculos arredondado, estou em pé diante da câmera e hoje eu uso uma calça jeans azul e uma blusa laranja. Ao meu lado, me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. Elaine vai tornar aí a aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa, tá certo? Presta atenção aí na sinalização que a Elaine está fazendo, que para quem sabe aprender, né, um ou outro sinal também facilitar a nossa comunicação com as pessoas surdas. No chat, eu tenho a professora Camille Borba. Olá, professora Camille. Olá, professora Viviane. Olá, lindezas. Tudo bem? Como estão? Espero que muito bem e ansiosos para a aula da melhor matéria que existe, que é a língua portuguesa, né não? Como vocês sabem, estou aqui no chat para tirar suas dúvidas, fofoquinhas, comentários. E eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, estou sentada em frente ao computador. Tenho cabelos e olhos pretos, cabelos cacheados na altura dos ombros e uso óculos arredondados. E sim, eu e a professora Viviane somos muito parecidas, mas Feitas não da somos mesma iguais. Hoje uso uma blusa azul e uma calça preta, tá? Então vocês sabem, qualquer coisa, joguem aqui no chat, tá certo? Um beijo. Feitas na mesma forma, a gente sempre diz isso aqui, né? Que a gente parece que só. Ó, a aula de hoje é sobre a reportagem, esse gênero jornalístico, né? Da ordem do relatar também, que faz parte da nossa rotina. Muita gente consome reportagens, reportagens investigativas, aquelas que sempre trazem algum conhecimento para a população, algum gênero específico. Olá! Algum assunto de relevância social, então é importante pensar sobre a reportagem, né, que ao lado da notícia fazem parte aí do jornal, ao lado de crônica, ao lado de carta ao leitor, né, de carta do editor, então todos esses gêneros textuais que circundam ali o universo do jornal. Então a gente vai pensar mais um pouquinho sobre a reportagem. A reportagem é um gênero textual, também jornalístico, que busca informar o leitor de algum tema. Em comum com a notícia, ele também é veiculado nos meios de comunicação. Então, aí a gente já tira de onde a reportagem é veiculada. E a gente também já suspeita quem são os responsáveis pela reportagem, né? Que é os editores, os jornalistas, aquela galera que apura ali a informação e disponibiliza para o leitor, que somos nós que compramos o nosso jornalzinho para ler no café da manhã, né, antes de começar o dia, ou consome a notícia e a reportagem pela TV, pelo rádio, pelo podcast. Tem várias plataformas hoje em dia em que a gente pode consumir e ler esse gênero textual. A principal função do texto de uma reportagem é criar no leitor uma opinião sobre um tema. Ela pode ser opinativa, expositiva, descritiva e narrativa. Muita gente pensa que só porque eu estou relatando alguma coisa que eu não estou contando uma história, quando na verdade a reportagem é justamente esse trabalho mais apurado, né? Enquanto a notícia ela fala exatamente o fato que aconteceu, ela relata com detalhes aquilo, mas de forma muito objetiva, a reportagem, todavia, vai ser a junção de opinião, exposição, descrição e narrativa. Então, ela por si só é um texto que demora muito mais tempo para ser desenvolvido do que a notícia, que é imediatista, né? Na notícia, a gente tem uma coisa que aconteceu agora e daqui a 5 minutos precisa estar no jornal, precisa estar disponível para o público, especialmente quando o jornal é por meio digital. Então, a gente tem essa urgência, né? Porque em meia hora, em um dia depois, a notícia pode ser velha, né? E, inclusive, nos meios digitais você tem a concorrência muito mais acirrada. Então, se eu tenho um jornal, a professora Camille tem outro, e a Elaine tem outra, qual jornal disponibilizou a notícia primeiro? Gera-se até uma certa concorrência, né? De quem é mais informada das três. Professora Viviane, alguns comentários aqui. Liga. Quando você diz isso, né, que a reportagem pode ser opinativa, expositiva,
descritiva nos prova que os gêneros textuais, eles podem ter vários tipos textuais, embora a gente não use mais tipos, né? Mas a gente tem, a gente pode ter várias funções do mesmo gênero. Agora, claro que uma delas geralmente vai ser a mais forte. Sim. E aí, por isso, a gente geralmente classifica, né? Entre narrativa, expositiva. E aí, por que tantos gêneros, né? Eita, perdão, por que tantos tipos? Porque a gente tem um texto que é muito mais engenhoso. Ele vai propor uma reflexão, ele pode defender um ponto de vista, ele pode fazer, inclusive, por exemplo, um compilado histórico sobre o tema, e aí depois botar o ponto de vista do... Então, assim, é um texto que é muito mais complexo, e aí é como a professora Viviane falou, é diferente da notícia. E essa competitividade para ver quem dá a notícia primeiro, inclusive, pode ser muito perigosa, porque alguns fatos podem não ser checados e podem ser veiculados como notícia, embora não seja. Isso. Por exemplo, tivemos uma notícia esse ano da morte da rainha Elizabeth II. Lembro. Lembra? E não era verdade. Foi porque algum jornal já fez o obituário, aí vazou, aí outros jornais viram isso como uma fonte, não checaram. E aí a notícia, em pouquíssimo tempo, rodou. Foi a fake news do semestre. Rapidamente, exatamente. Então a gente tem que ter cuidado também, olhar para isso, né? Olhar essa competitividade entre as notícias, para quem dá a notícia primeiro, e a gente talvez priorizar o veículo que dá a notícia com mais fontes. Isso, né? Perfeito. E também faz a gente pensar sobre a própria revisão do material, né? A feitura. Um texto que é feito às pressas, a gente de língua portuguesa sabe bem disso, né? Feito às pressas, a gente sabe que às vezes a revisão não foi bem executada, então pode ser que hajam erros ali de escrita e tal, de fluição. Pensar sobre essa notícia, que na verdade foi uma fake news, né? Uma notícia que virou fake news. Já pensasse? Isso faz a gente pensar também sobre a antecipação do jornal, né? Porque é como se eles tivessem ali o obituário pronto. De uma pessoa que está viva, de uma pessoa que está ali, vivendo a vida dela, né, passeando com o seu carrinho, sendo monarca. Então, e será que o jornal... sendo monarca é ótimo. E será que o jornal... o que o jornal antecipa? A gente nunca para pensar sobre isso, né? Sobre quais são as notícias que são óbvias. Então, por exemplo, eu sei que vai ter Copa do Mundo... Tem esse ano, né? Copa do Mundo. Eu sei que vai ter Copa do Mundo esse ano. Eu sei, suponho. Então, assim, será que algum jornal esportivo já está antecipando matérias, reportagens, notícias que possivelmente possam circular no período da Copa do Mundo? É provável que sim. É provável que já tem alguém pensando na escalação do Brasil, pensando na final, pensando se a gente sai... Olha, Cleiton tá ali dizendo, ok, então provavelmente ele já está pensando que o Brasil chega na final. Vamos ver, né? Vamos torcer. Voltando aqui para a aula, a reportagem não possui uma estrutura rígida, mas geralmente costuma estabelecer conexões com o fato central, anunciado no que chamamos de lead. A partir daí, desenvolve-se a narrativa do fato principal, ampliada e composta por meio de citações, trechos de entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, pequenos resumos, dentre outros recursos. É sempre iniciada por um título, como todo texto jornalístico, e aí pensando um pouquinho sobre a estrutura. Virou as costas. Pensando um pouquinho sobre a estrutura... pensando aí, a gente tem o lead, onde a gente tem informações principais, mas a reportagem, ao contrário da notícia, ela não vai ter uma estrutura tão rígida, porque eu estou preocupada em contar a história, em criar a narrativa, né? E também, tá ótimo. E também juntar com descrição, juntar com... citações, juntar com depoimentos, entrevistas. Então, na verdade, a reportagem vai ser um conglomerado de dados, de entrevistas, de depoimentos. Então, todos esses pontos de vista precisam ser abordados na reportagem, até porque eu estou querendo criar no meu leitor uma opinião, né? Sempre esquecer dos elementos narrativos, né? Isso. Assim, a gente meio que lê uma reportagem, ele precisa ter um começo, meio e fim,
coesão, coerência, uma progressão textual. E aí a gente vai vendo elementos narrativos mesmo, de uma contação de histórias. Isso, exatamente. É contar a história, né? A gente tá pensando que narrativa é só coisa de romance, ó. É nada, coisa nenhuma. Tá vendo? E aí, esses pontos que a gente coloca são muito importantes dentro da reportagem. Citações, trechos de entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, porque tudo isso dá para a reportagem lugar de autoridade. Então, olha como eu chequei essas fontes, olha como eu investiguei. Tá vendo que meu trabalho não é apressado? Então, tudo isso faz com que a gente crie mais credibilidade junto ao meio de veiculação daquela reportagem. E a gente não duvida mais daquelas informações, tá certo? O texto jornalístico da reportagem apresenta juízo de valor, que é o que eu estava falando ali com uma professora Camille, ou seja, infere uma opinião formada sobre o tema e tenta convencer o público dessa opinião. Então, ao contrário da notícia, que só está noticiando um fato, né? Eu estou descrevendo quase que literalmente o fato, a reportagem vai buscar contar essa história e também convencer o público leitor. Então, eu preciso de um juízo de valor ali. Então, se eu estou fazendo uma reportagem sobre o caminho da ciência ao longo do tempo. Então, eu, como jornalista que estou elaborando a reportagem, eu posso dizer se esse caminho foi bom, se esse caminho foi proveitoso. Eu posso, juntamente com a opinião de especialistas, corroborar com essa ideia de por que sim ou por que não, tá certo? E assim construindo um juízo de valor. Mas o que danado é juízo de valor? Eita, pergunta do século. Pergunta do século, né? Porque a gente escuta falar muito, mas às vezes a gente não sabe definir ali muito bem o que é, tá? Então, bora lá, bora tentar, tá? O juízo de valor é um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias, preconceitos pessoais, normalmente relacionados aos valores morais. Então, o juízo de valor vai ser esse julgamentozinho, assim, que a gente sempre faz, antes, na verdade, até de conseguir Realmente entender, racionalizar, entender, construir de fato uma opinião. Acaba sendo aquela reação imediata. isso. Vi isso, estou partindo das minhas próprias contingências, das minhas próprias peculiaridades e vou construir, partindo desses meus valores, uma opinião de sim ou não, de gosto, não gosto, de acho bom, acho ruim, mas é algo quase imediatista, né? É quase imediatista. E quando a gente sempre pensa em preconceito, a gente pensa nos grandões, né? Aquele que a gente está sempre tentando combater. Mas os preconceitos é um conceito que vem antes da ideia. Isso. Né? Então, às vezes, por exemplo, Camille pensa assim, bolo de chocolate, gosto ou não gosto? Pela memória, pelo conceito que ela já tem do chocolate, ela vai dizer que gosta de bolo de chocolate. Mas pode ser que ela coma um bolo de chocolate ruim, que azedou. Bolo de chocolate azeda? Eu acho que azeda, tem leite, deve azedar. Azeda. Então, assim, esse bolo de chocolate particularmente não vai ser bom. Então, mas o preconceito que ela tinha, ou seja, um conceito pré-estabelecido que ela tinha, dizia que aquilo ali era bom. Claro que isso vale muito para comportamentos morais, né? Então, a gente sempre julga muito o outro com base na nossa própria vivência. E isso é problemático até certo ponto, perigoso, né? A gente sempre deve parar para refletir, entender o ponto de vista alheio. E aí, se a gente realmente não concordar, dizer, olha, Camille, não concordo com você. E aí, em seguida, eu posso dar os meus argumentos para dizer por que eu não concordo com Camille. Lembrando que sim ou não é resposta para nada, já diria nossa mãe. Só sim ou só não é resposta para nada. Então, a gente sempre precisa o quê? Argumentar, assim. Argumentar sempre. Sem brigar, tá? Só argumentar. Quando eu digo assim, o menino é bonito, ou ele é feio e desengonçado, eu estou imprimindo ou inferindo um juízo de valor. Até porque os padrões de beleza são interpretados individualmente. Portanto, não há um consenso do que é belo ou do que é feio. É claro que existem padrões culturais. Cleiton ali tá dizendo que ele é bonito. Então, qualquer dia desse eu arrasto o Cleiton aqui pra vocês verem ele. Tá participando da minha aula, tá vendo? Tem que mostrar a cara. Então, não há um padrão ali do que... Há os padrões culturais. Existem padrões que são importados, inclusive, né, de outros países, de outras situações, que às vezes não fazem nem sentido com a nossa vida, mas que impõem a gente. Mas eu posso, inclusive, achar que uma pessoa é feia ou bonita e ela está fora do padrão, então fora do que se espera. Então, o conceito do que é belo
e do que é feio é, na verdade, bastante individualizado. E toda vez que eu acho uma coisa feia ou bonita, eu estou fazendo um juízo de valor, que é o do meu próprio gosto. Certo? Os temas. Quais são os temas da reportagem? Os temas são os mais diversos e plurais, mas normalmente refletem uma demanda social geral. Na reportagem, o repórter faz um recorte, que é, na verdade, um estudo mais aprofundado sobre o tema, ao contrário da notícia, que é mais imediata. Então, assim, o tema da notícia vai ser sempre o que acabou de acontecer. Então, se há um engarrafamento na Agamenon, coisa que jamais acontece. Então, pode ser que um jornal noticie isso, tá? Então, até para que as pessoas saiam de casa e saibam já o que está acontecendo na cidade. Quando eu for fazer uma reportagem, eu posso fazer um estudo muito mais histórico sobre aquele assunto. Então, ao invés de falar sobre o trânsito na Agamenon, eu vou dizer qual é a história dessa avenida, quando ela foi fundada, quem foram os seus criadores, como é que ela se comporta hoje, o que nela mudou, o que nela permanece da mesma forma. Então, esse estudo mais aprofundado, que é um estudo quase diacrônico, né? Um estudo historiográfico, ele acontece muito mais na reportagem, que eu vou precisar fazer essas pesquisas. Na notícia, a Agamenon está engarrafada, eu não preciso fazer um estudo sobre isso. Eu não preciso nem dizer o porquê, ela só está engarrafada. Isso, professora Viviane, pode, assim, mostrar pra gente uma outra característica Queria que roubar diferencia... água enquanto está falando, posso ir aí? Com certeza. O que diferencia, né, a notícia da reportagem. A notícia, ela é algo agora, imediato. Ela é marcada num tempo. Prazo de validade, fica velha, uma reportagem, não. Ela pode ser atemporal. Mesmo que ela perca, por exemplo, a sua finalidade inicial, ela pode ser lida em qualquer período do tempo. Claro que não antes de ser feita, né? Já que não somos viajantes do tempo. Ainda. Mas se eu, por exemplo, publiquei uma reportagem sobre uma autora que eu gosto, mesmo que tenha sido há 2 anos, a professora Viviane pode ler hoje e uma coisa ou outra pode estar desatualizada. Mas a essência da reportagem, porque ela não trata do agora, do imediato, tende a ser mais duradoura, digamos assim. E a relevância, ela continua. Claro que reportagens podem ficar defasadas. Por exemplo, reportagens científicas ficam defasadas muito rapidamente, né? Mas a notícia, ela fica velha no segundo que ela foi noticiada. Aconteceu, ela já está velha. Que sina da notícia, né? Pois é. Mas mesmo que a reportagem ela seja defasada, como a professora Camille está falando, ela sempre vai ser uma fonte de pesquisa. Então, inclusive, eu posso ir voltar lá para ver como é que essa civilização pensava a ciência há 50 anos, né? Há 60 anos, há 100 anos. Então, olha, os parâmetros já mudaram. Então, antes de, sei lá, saber sobre o átomo, pensávamos de uma forma. Eu fui longe, viu? Eu fui no átomo. Isso faz muito tempo. Então, a gente pensava de um jeito. Então, quais são os registros que comprovam esse pensar, né? Claro que naquela época não existia reportagem, né? Eu fui muito longe, realmente. Mas, numa época que já existe, então, por exemplo, a gente teve muita pesquisa sobre... eu só consigo pensar no Covid, nos vírus. Pode ser que daqui a 50 anos, na frente, os estudos já tenham mudado, né? E a mentalidade dos cientistas também. Mas, hoje, mesmo que isso mude, será uma fonte de pesquisa, sem dúvida nenhuma, tá? Então, toda fonte de pesquisa é válida se ela tiver coerência, se ela for bem arquitetada. E quais são as principais características da reportagem? A gente tem textos escritos em primeira e terceira pessoa. Lembra que a reportagem é sempre aquele mecanismo que vai permitir uma opinião. Então, se eu estou emitindo uma opinião, eu posso sim escrever o meu texto em primeira pessoa. O eu, né? Eu pesquisei, eu fiz, eu vi. É um ponto de vista mais direto, né? Isso. O repórter, nesse caso, ele se coloca mesmo ali e dá a cara a tapa mesmo. Tipo, eu estou defendendo isso aqui, este é o meu viés desse assunto. Isso. Na notícia, o jornalista ele não vai imprimir um juízo de valor, né? Ele vai noticiar. Então, ele não diz, há trânsito na Agamenon, acho ruim. Não.
Ele não vai dizer nem que sim, nem que não, ele vai só noticiar. Na reportagem, que é esse recorte historiográfico, ele poderá opinar com muito mais facilidade, tá? A notícia, né, professora Viviane, é muito mais descritiva Isso. que opinativa. A reportagem, não. Então, essas funções fazem, né, tornam muito claras as diferenças. Se você fosse escolher, faria uma notícia ou uma reportagem? Eu preferia fazer uma reportagem, eu também. acho, porque eu sou muito verborrágica. A notícia tem que ser muito enxutinha. Enxutinha, sucinta. E é muita responsabilidade você noticiar algo na hora, assim, no calor do momento. Parando para pensar sobre isso, né? Inclusive, imagina um jornalista que tem que informar a população de uma cidade inteira. Pois é. É muita responsabilidade, né? O que mais? A gente tem a presença de títulos nas reportagens, assim como acontece também na notícia. Então, o título vai ser responsável também por chamar o leitor, né? Fazer com que ele se interesse aí pela notícia, pela reportagem. Foco em temas sociais, políticos e econômicos. Então, a gente tem temas que são complexos e que são de interesse da sociedade como um todo, né? Pensando sobre a notícia ela é imediatista e centrada em um local. Às vezes, a notícia pode ser de escala mundial, mas a maioria delas ocorre ali numa escala menor. Às vezes no nosso bairro, às vezes na nossa cidade, às vezes no nosso estado. A reportagem, ela tem esse caráter mais universalizante, ela existirá por gerações. Então, ela pode ter esse apelo a temas mais abrangentes, como economia, como política, como saúde, tá certo? Linguagem simples, clara e dinâmica. A gente tem na reportagem, assim como a notícia, assim como os textos que são veiculados no jornal de forma geral, a gente tem uma linguagem bastante objetiva, sem a utilização de metáforas, sem a utilização de figuras de linguagens que tornem o texto mais complexo, sem o uso de coisas que a gente tem no texto literário, por exemplo, um narrador, sem personagens, sem criações de universos que não existem, né? Que a gente adora, né? É tão bom poder criar uma realidade que não existe, mas no texto de reportagem não há nada disso, tá? A gente também tem o discurso direto e indireto. Lembra do discurso direto e indireto? É aquele responsável por mostrar quem fala. Então, por exemplo, a professora Camille falou, puxa, como está frio hoje. E aí eu tenho que colocar o travessãozinho sinalizando e a fala da professora Camille. Puxa, como está frio hoje. Isso aí é uma representação do discurso direto. Por usar muito em entrevistas, é muito comum que se use a citação direta, né, daquilo que o especialista falou na entrevista, tá? Até para validar aí o ponto de vista, o argumento. E o discurso indireto vai ser aquele que alguém fala por mim, né? Então, eu falei, e aí a professora Camille me escutou e vai tirar ali o que ela entendeu, uma paráfrase, uma coisa que indique o que eu falei, mas não ao pé da letra, mas não fidedignamente, tá? A gente tem objetividade e subjetividade coexistindo. Então, é um texto que é objetivo por si só, até pelo uso da linguagem, mas é também um texto que permite a subjetividade, como a gente falou, esse uso do eu, né? Linguagem formal, sempre bom lembrar, quando a gente está falando em textos que são de circulação formal, especialmente em meio de comunicação, a gente precisa obedecer a alguns critérios. Um desses critérios é o uso normativo da gramática, né? A gente às vezes não gosta, às vezes acha chato, mas é sempre bom prestar atenção se tem uma vírgula sobrando, se tem um ponto que faltou, tá certo? Letras maiúsculas onde precisar, tudo isso para deixar o nosso texto organizadinho. Textos assinados pelo autor. Os textos não são anônimos, né? Então, eles precisam, sim, mostrar a sua autoria, até para que você saiba de onde veio. Posso não concordar com a opinião desse jornalista A aqui, mas eu concordo com a opinião do jornalista B. Então, eu vou também, ao consumir o jornal, criando parâmetros do que eu gosto de ler e do que eu não gosto de ler, tá? A reportagem está aberta às interpretações do autor. Acolher depoimentos desenvolvidos no tema, opinião de especialistas em entrevistas, análise de dados e pesquisa extensa prévia. Tudo isso a gente já debateu, né? A análise vai ser muito importante. Então, se eu tenho dados, se eu tenho estatísticas, se eu tenho números, claro que isso não vai ser um padrão, eu posso ter reportagens que não há dados estatísticos, mas se isso existe, isso facilita muito com que eu acredite naquele texto, tá?
Quanto à estrutura, nós temos 2 títulos, que é o título principal e o título secundário. A gente tem o lead, que corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor, né? E a gente tem o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, respeitando a coerência do que foi colocado no lead. A gente também tem a reportagem investigativa, que é aquela que vai atrás ali de descobrir se uma situação é boa, por que ela é boa, fulano que conhece ciclano, e vai fazendo aquelas associações e os quadros bem sherlockianas. Isso. Assim. Meu Deus, tem uma empresa aí que está fazendo fake news. Vamos descobrir. Aí você vai, investiga. Isso, na verdade, é uma modalidade muito interessante. É uma vertente muito interessante da reportagem, né? Essa veia investigativa de mostrar, né, se é verdade ou não. Isso. É uma veia importantíssima, eu diria, né? Porque a investigação faz com que a gente se interesse por aquilo. É bancar o Sherlock, literalmente, né? Mas é também ir atrás dessas fontes, tá? Para não falar qualquer asneira. Por falar em fontes seguras, você que está em casa tem uma fonte segura. A árvore do livro, que está aqui, e esse é o QR Code para que você acesse. Lá tem uma banca de jornal, que é digital, e você pode acessar e consumir as revistas, que tem várias reportagens legais, tá certo? É isso, professora Camille, se despeça. Nossa aula acabou. Ai, gente, infelizmente as aulas boas acabam logo, né? Então, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Faço das palavras da professora Camille as minhas um prazer. Eu volto em breve. Tchau, tchau.